Olá, sou Mário Marchetti, diretor-geral para a Cinti para América Latina. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da trilha de conteúdo Mercado e Liderança, do podcast Smart Conversations, o seu bate-papo inteligente em 30 minutos. Bom, hoje está comigo aqui Fernando Mulan. Oi, Mulan, tudo bem? Muito prazer em estar aqui, um privilégio, assim, aproveitar esse espaço, compartilhar alguma coisa, aprender contigo também, né, Mário? Tudo bem, tudo ótimo. Nossa, a gente está super empolgado com a tua vinda aqui. Sinta-se em casa, é um prazer recebê-lo. E eu vou falar um pouquinho do que o Fernando faz e já fez. O currículo é vasto. Bom, o Fernando é parte da Sponsor B, professor, mentor de uma das maiores referências em transformação digital, inovação e experiência do cliente no Brasil, com mais de 20 anos de atuação no mercado, passando por empresas como Vivo, Pão de Açúcar, Nokia, GE e outras. Ele liderou projetos estruturais que uniram estratégia, agilidade e foco no consumidor. Também é conselheiro, jurado de premiações e cofundador de grupos de investimento anjo no ecossistema de startups. Quanta coisa, hein, Fernando? Um Assim, monte. a vida é muito curta para tudo aquilo que a gente pode fazer, né? Com certeza. E esse mundo de startups é uma delícia também navegar, a gente se aprende muito, né? Cada empreendedor que eu encontro é um encantamento, é uma lição, às vezes é um compartilhamento de uma falha que você teve, que a pessoa ouve e aprende, né? Não, com certeza, com certeza. Bom, a gente vive essa parte de revolução, de transformação digital já há um tempo, né? Mas eu queria que a gente passasse para o pessoal que está nos ouvindo, na sua opinião, o que vê realmente a transformação digital? Olha, a transformação digital já aconteceu. Então eu vou começar com uma provocação aqui, porque até a pandemia de Covid, a gente ainda podia falar de transformação digital. Então você via que tinham várias grandes empresas que elas sequer tinham uma estrutura de WhatsApp para te atender, Uhum. um site, uma coisa básica hoje em dia que a gente nem pensa, né? Hoje, na hora que você vai fazer uma compra, qualquer cliente, qualquer usuário, qualquer pessoa que está nos ouvindo, ela nem pensa em não usar o celular para pesquisar, Uhum. né? Agora vai no ChatGPT, antes ia no Google. E eu tenho falado muito, Mário, que a gente está no mundo do pós-digital. E eu vou usar isso para poder trazer a resposta que você me pediu. O que é o mundo do pós-digital? É um mundo que todo mundo já tem uma experiência digital, todo mundo já usa o seu celular. Nós temos mais linhas móveis do que habitantes no Brasil, né? Isso é uma realidade global. Só que nós temos um problema. As empresas ainda trabalham como se digital, ou muitas empresas, como se digital e físico fossem coisas diferentes, e para o cliente é tudo igual. Então, quando a gente fala de transformação digital hoje, eu queria dar esse contexto mais amplo, porque eu acho que transformação digital de fato é a gente saber usar o melhor que o digital já está oferecendo para um cliente que está mais empoderado e mais à frente do que as empresas, e as empresas estão tendo que usar ferramentas digitais para poder ser mais ágeis, mais pragmáticas, dar uma solução na jornada do cliente com uma experiência que realmente melhore a vida dele. Uhum. E aí, para mim, hoje, transformação digital é você saber usar o melhor das soluções que existem já disponíveis no mercado em prol de um cliente que está cada vez mais exigente, de uma concorrência que vem da China, que vem dos Estados Unidos, que vem de qualquer lugar contra você, te disrupta, de uma startup, como a gente falou agora há pouco, cara, que faz a diferença, né? Às vezes o cara no fundo do quintal realmente tem uma ideia. É. E aí vira o Nubank, né? Você fala, cara, como é que virou o Nubank? O banco não viu. Então eu entendo transformação digital nesse contexto. Não, é excelente, excelente. A transformação está vindo cada vez mais rápida, né? A gente está vivendo num mundo de personalização, até num nível maior, da hiperpersonalização, Perfeito. né? Essas tecnologias convergindo para ir para a evolução da relação entre as empresas, seus clientes e suas necessidades, imagino, né? Bom, entrando nessa parte de experiência, de estratégia, você que é professor e consultor de CX, por que você defende que a experiência do cliente precisa deixar de ser só um projeto e virar uma prioridade estratégica? Rapaz, qual que é o único diferencial competitivo real que você que está aí acompanhando a gente tem na sua empresa? O único é o relacionamento que você tem com o seu cliente. Com certeza. Não existe outro diferencial real. Porque hoje a tecnologia é clonável, é copiável, você faz. Eu estava num evento essa semana que o cara começou o evento, é óbvio, uma empresa de tecnologia. Mas ela começou o evento falando assim, na plenária, com 30 mil pessoas no evento, a plenária pelo menos com 5 mil pessoas. Falou assim: olha, nós acabamos de lançar uma solução com inteligência artificial que vai clonar o site da Havaianas. Pegou o site da Havaiana, botou um monte de agente autônomo e replicando o site. Terminou a fala dele da palestra em 15 minutos. Ele falou: abre o código, vamos ver. E mostrou em público. Falou: não é fake, não é gravação, tá feito. Claro que deve ter um monte de customização a ser realizada, mas por que eu estou trazendo esse exemplo para você? Na hora que a gente chega no estágio da tecnologia, no estágio da competição entre empresas, que você consegue fazer até isso, o que é a única coisa que a sua marca tem?
uma cultura forte, uma proposta de valor forte e um relacionamento com o cliente. Então eu defendo que qualquer empresa que queira ter sucesso de longo prazo, e não sou eu, os principais, Kotler, os principais teóricos da academia, você tem que ter de fato uma experiência centrada no cliente. E isso para mim é o único diferencial competitivo que gera valor de longo prazo. Com certeza. As empresas têm que se relacionar de cada vez mais forte, cada vez mais customizadas, é aquilo que a gente falou, né? Cada cliente tem uma necessidade, um momento de jornada com a empresa, e quanto mais a gente utiliza essa parte de digitalização e de soluções para atingir a hiperpersonalização, cada vez melhor, O né? problema é que as empresas às vezes acham que não conhecem a gente, né? Você É, dá toda a informação, aí é você liga no telefone, o cara fala uma coisa, entra no aplicativo vê outra, e aí vem o problema. legal. Bom, eu vou falar um pouquinho então de cultura e de liderança, que eu acho que é um ponto importante junto a esse contexto, essa salada de momentos que estamos vivendo entre relação entre clientes e as empresas, né? E uma transformação verdadeira, a cultura é o centro. O que as lideranças ainda não entenderam sobre o papel nesse processo? Bom, se você quer ser centrado no cliente, e eu considero que esse é o principal diferencial, você tem que ter uma equipe de colaboradores que esteja trabalhando em prol daquele cliente. Para você ter uma equipe de colaboradores que esteja engajado com o propósito da sua marca, com aquele cliente que de fato espera um valor maior, você tem que ter uma cultura muito forte. E a cultura tem vários elementos. Não existe cultura certa, é igual família, né? Hum. Assim, eu dou muitos exemplos de família que é legal. Eh, eu brigo dentro de casa com a minha família. Todo dia, se bobear, tem uma briguinha, tem uma treta, às vezes tem uma treta maior, tem a questão do cunhado, da cunhada, enfim, tio. Não brigue com a minha família, que se você de fora brigar com a família inteira vai se unir contra você, né? E eu acho que a cultura tem esse tipo de elemento. Então, na hora que você consegue criar uma empresa em que as pessoas têm valores comuns, um propósito maior, um alinhamento estratégico para gerar valor ao serviço para o cliente, você cria uma cultura. Essa cultura transparece para o seu cliente. E isso é o mais difícil de constituir, Mário. Você que é líder há quantos anos, você sabe que a maior dificuldade é construir uma cultura, Com né? certeza. E cada vez mais, nesse mundo que tem tanta possibilidade, a gente está voltando à essência. O que que é a essência? Cultura, marca, cliente, entendeu? Porque as outras coisas também vão cair muito também de preço, você comoditizar muitas vezes, o core é o que você está falando. Eu acho que a cultura é o número um fator de sucesso ou não das empresas, e a liderança tem um papel muito importante com isso, né? E, Ela é e o verbal e o não verbal, né? total, total, é como você se comporta, como você aparenta, como você se relaciona, e os soft skills cada vez mais Presente. presentes, né? E deixando as máquinas e as IAs fazendo a parte do outro lado de hard skills, né? Muitas vezes. Bom, nesse contexto complexo que a gente está vivendo, cada vez mais, de uma concorrência cada vez mais acirrada, os dados são muito importantes, né? Então, muito se fala em dados, mas nem toda empresa sabe usar, é o que você estava falando há pouco. Qual o papel do BI e do Big Data na construção de estratégias digitais realmente O eficazes? papel é essencial. Porque hoje em dia o cliente já entendeu que o dado dele tem valor. Ele já entendeu que quando ele usa, mesmo o cliente numa classe econômica mais baixa, o cara sabe que na hora que ele está usando a internet, alguém está entendendo o que ele faz ali para gerar propaganda, tá certo? Ele entra no YouTube, ele sabe que vem propaganda no YouTube para poder apresentar alguma coisa para ele. Bom, se a pessoa sabe disso, ela fala: eu estou dando meu dado, Hum. alguém está usando. As empresas que não recolhem isso de uma maneira estruturada, que não usam essa informação para gerar valor de volta, que não integram isso com a sua cultura, que não me conhecem, que eu estou navegando, eu estou dando informação, eu vou na loja, eu quero comprar, eu faço um atendimento, eu passo toda a dor que eu tenho. E hoje, com ferramenta conversacional, né? Eu estava agora vindo para cá para nossa gravação, falando com o meu plano de saúde do procedimento médico que eu vou ter que fazer. Eu passei toda a informação que eu preciso para minha concierge. Toda a informação. O que que é o mínimo que eu espero? Que ela vai usar a informação que eu dei e que vai me dar uma solução melhor. Só que isso não significa que ela que está me atendendo passou essa informação para a empresa do meu plano de saúde e pode ser que alguém da empresa entre em contato comigo com uma oferta totalmente irrelevante. Certo. E aí que é o Big Data funciona, porque você joga esses dados numa estrutura centralizada de inteligência e começa a trabalhar com os algoritmos para buscar soluções cada vez melhores, tipo Netflix. Acho que Netflix é um bom exemplo, né? Netflix não fica perguntando o que você quer assistir. Eles usam a inteligência artificial para pegar. Não sei se você tem esse detalhe. Recentemente soube um pouquinho mais a respeito, né? Eles já não fazem mais a oferta do catálogo deles com base naquilo que você vê e que outros usuários parecidos com o que você vê também veem. Uhum. Agora eles pegam a descrição das séries, dos filmes, comparam com a descrição da série dos filmes que eu vejo, já sabe mais ou menos que tipo de coisa é. Tipo, filme de terror é filme de terror. Vai ter um cenário escuro, vai ter...
E a partir daquilo, o cara já automaticamente no algoritmo programa toda a tua tela da Netflix para você poder escolher melhor. E ele vê se você dá like ou se não dá like, aquilo já converte ou não converte, pum. Big Data, no limite, tem que ser usado para isso. As marcas estão fazendo isso? Não. Não. As empresas estão fazendo isso? Não. Nossa consultoria está cheia de cliente grande que não sabe fazer? Sim. Um Então é excelente esse mercado, problema, né? excelente mercado para você. Se você chegou até aqui, escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela, onde você vai encontrar vários conteúdos e também concorrer a uma consultoria grátis. Como que você está vendo essa parte de conversação? Interessante de entrar por aí. Como que você está vendo a evolução, essa nova fronteira de você entender o cliente na sua raiz e quando você conversar com ele, muitas vezes você não vai estar falando com um humano, né? Vai estar falando com uma inteligência artificial. Como você está vendo essa evolução no mercado? Muito acelerada, assustadoramente acelerada. E acho que quem não está já praticando e implementando já ficou para trás. O que está acontecendo? Tem ferramentas já, a gente inclusive trabalha com algumas, que já são agnósticas em termos de solução, então você pode usar a base de inteligência do ChatGPT, a base de inteligência do Claude, enfim, né, do Gemini, né, das principais que eu estou falando, mas tem várias menores, e você, naturalmente, aquela base conversacional já te dá argumentos para você criar um agente que converse com o seu cliente de uma forma muito estruturada. Esses treinamentos para o agente estão cada vez mais rápidos, você sabe disso, e isso está dando soluções para o cliente que são muito, muito personalizadas. Só que nós estamos falando de agora. Daqui a 5 anos, como a máquina aprende muito mais rápido que a gente, eu não sei onde nós vamos estar. Eu vejo um cenário de futuro que a gente vai ter a Jarvis do Homem de Ferro, de fato. É isso que Né? eu ia te falar. Cada um com seu avatarzinho voando aqui do lado, né? Não O sei. Peter Diamandis assegura, a gente já falava isso há 10 anos atrás, que a gente já tem um Jarvis, pelo visto a gente vai ter mesmo. A gente que estava atrasada, né? A gente estava traçando. Que legal. Vamos falar um pouquinho de futuro, da nova fronteira, né? Você que liderou squads, foi pioneiro em omnichannel, inovação em grandes empresas. Agora eu te pergunto, o que você enxerga como a próxima fronteira da transformação digital nos negócios? Eu acho que a gente vai ter algumas fronteiras. Então, depende muito do estágio de maturidade da sua organização, tá? Algumas empresas ainda estão fazendo aplicativo, algumas empresas estão entrando com bot ao invés de fazer agente, e as empresas que estão liderando a transformação tecnológica já estão pensando em computação quântica. Então, se você falar assim, na minha visão, o que, que são as 3 grandes fronteiras agora? A gente vai ter computação quântica acelerando o poder da inteligência artificial. Eu acho que isso vai ser, assim, vai fazer um mundo novo. A gente não sabe nem direito onde vai dar, quem que vai organizar isso. O poder das big techs é maior que o poder dos governos. Eu acho que isso vai disruptar muita coisa, né? A gente está vendo muitas tensões no planeta em função disso, é um outro assunto, mas essas crises afetam o mundo corporativo em geral, né? Então, a primeira é computação quântica. Eu acho que então a segunda revolução acontecendo, está em curso, que é grande também, é robótica. Então, mais rápido do que a gente imagina, os robôs vão estar com inteligência artificial aplicada, com inteligência generativa funcional, com os nossos dados e conhecimentos. Então, imagina um robô para ajudar com tarefas domésticas, né? Esse robô, se sabe como a minha família funciona, os meus horários. É um perigo se cair em mãos erradas. Tem um risco de cybersecurity enorme, que é a terceira coisa que eu ia falar. Então, já estou antecipando. Mas você, por outro lado, tem uma possibilidade de hiperpersonalização, que o robô não fica doente, o robô não reclama quando você pede o serviço. Daqui a pouco vai reclamar também. A inteligência artificial não tira férias, Não. né? Quebra uma peça, tem que trocar. E aí a terceira grande questão que o mundo vai enfrentar, e a gente tem visto. Eu sempre procuro olhar séries de tendência, porque eu acho que os cineastas eles têm um perfil de olhar o futuro melhor do que a gente. A arte sensibiliza, né? E eu tenho visto muitas séries sobre problemas de cybersecurity, ataques de hacker. Essa tensão vai ser muito grande, porque não existe hoje estrutura nenhuma que funciona sem estar conectada à internet, sem ter acesso ao digital. A computação quântica ainda vai fazer mais corrupção nisso, né? Porque hoje não estão preparados. Não. Vai quebrar todas as senhas, todas as chaves criptográficas. Não existe nenhuma para sobreviver, né? Com certeza. Esse é um desafio muito grande para. Mário, se você me permite, eu estava no ano passado em Nova York e eu conversei com os executivos da Palantir e com os executivos da Palo Alto. E eu fiquei assustado com o número que é legal compartilhar com quem está ouvindo a gente aqui. O business de cybersecurity, de fraude, é o terceiro maior business do planeta. E o Brasil é um dos grandes mercados para eles, né? Entendeu? É o terceiro maior business do planeta. Então, assim, se é o terceiro maior business do planeta, imagina a quantidade de criminosos que vivem desse business, né? E isso é assustador. E sempre vai ser aquela corrida, né? Os criminosos vivem de um lado, a gente tenta segurar dos outros, e é sempre essa batalha, e cada vez vai ser mais complexa, a gente imagina. Bom, vamos para um bate-bola assim, Vamos? legal, bacana? Vamos lá. Um livro que mudou a sua visão sobre negócios. Sobre negócios, olha, eu vou falar de um livro que mudou minha perspectiva como líder, cara.
que eu acho que isso ajudou a fazer qualquer negócio. E é um livro que ele tem muita correlação com um assunto que as pessoas fogem e que virou um mantra corporativo há pouco tempo. Então, estou fazendo o teaser para você ler aí, que você que está acompanhando a gente, né? Esse livro chama Em Busca de Sentido. Não sei se você já ouviu falar desse livro. Não. Qual que é a história do livro? Ele é feito pelo Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele é um dos grandes psicólogos da escola vienense. Freud, Jung, Adler, todos são austríacos de Viena, né? São os grandes papas da psicologia. E Frankl é o quarto deles. Mas como é que o Frankl criou a metodologia dele de psicologia? Que aí o livro entra, eu vou te explicar por que eu estou dando essa referência para quem está nos ouvindo. Frankl era judeu. E ele foi capturado pelos nazistas e foi para Auschwitz. E quando chegou em Auschwitz, ele falou assim: como é que eu não enlouqueço nesse ambiente distópico que eu estou vivendo? E ele começou a analisar a reação das pessoas. Ele falou assim: por que, que o alemão está matando o judeu? Por que, que o judeu está tentando trair o outro judeu para ver se sobrevive e o alemão vai matar ele? Como é que esse cara quer viver no meio dessa miséria toda? Qual a força vital? Então, ao analisar isso, ele sobreviveu. Tinha uma chance em 82 de sobreviver. Ele foi um dos sobreviventes, foi libertado pelas tropas dos aliados. E aí ele fez essa obra, em que ele contou essa experiência que ele viveu, e toda a experiência de o que traz sentido para a vida. Por isso que chama Em Busca de Sentido. Então, nós temos a primeira metade do livro, que é a experiência no campo de consideração, a segunda metade, que é o que ele criou a partir dessa experiência. E isso é muito forte. Para mim, foi muito forte como líder. Porque ao você se vê em situações extremas, como toda liderança se depara, qual o seu sentido? Qual o seu propósito? Por que que você está ali? E é uma leitura que para mim foi fundamental, porque ela me ajudou nos momentos mais críticos dos negócios a buscar a essência do que me motivava a fazer aquele negócio dar certo. Então, por isso essa referência. Ótimo. Assim, Ótimo. não sei se faz sentido para nossa audiência. Posso Não, dar com várias certeza. O coisas pessoal vai querer muito saber sobre. Até eu vou O livro pesquisar vale a mais sobre pena, isso. é duro, quem não gosta de ler sobre nazismo não leia, tem descrições terríveis, mas é transformador para um líder. Legal, bacana. Uma tecnologia que vai dominar os próximos 5 anos. Agente autônomo, empoderado com inteligência artificial. Isso é na veia, né? Já está dominando rapidamente. Rapidamente, a gente vai chegar a ver empresas que são só de inteligência artificial, né? O pessoal lá de fora, eu não sei se exagero, eu não falo que vão ter os primeiros unicórnios de uma pessoa somente. Isso, eu tenho visto muito sobre isso. Que é uma coisa que a gente nem para pensar muito como que a gente está vivendo esse mundo de transformação. É muito diferente, para dizer o mínimo. Vamos lá, um erro que virou aprendizado. Para mim, posso falar uns 15, 500. Manda ver. Eu acho que o maior aprendizado, eu sempre. É engraçado porque eu trabalho com tecnologia há muitos anos. Sabe qual a maior lição que eu estou tirando? Inclusive, escrevi nos meus best-sellers sobre isso. Que a gente tem que trazer para o lado humano. Que a tecnologia está desumanizando tudo. Então, eu acho que o maior erro que eu fiz por vários momentos da minha liderança foi dar menos escuta, menos atenção, menos empoderamento para os meus liderados do que eu deveria ter dado. Então, assim, depois de alguns anos, eu aprendi a tentar tirar o melhor de cada um. Mas no início da carreira, principalmente, eu subi muito rápido na carreira, eu virei gerente muito cedo, muito jovem. Eu tinha a intenção de fazer com que as pessoas trabalhassem do meu jeito. E, na verdade, o melhor líder é aquele que tira o jeito certo de cada um para compor um todo melhor. Eu acho que essa foi uma grande lição para mim. Não, Fernando, super sábias palavras, concordo plenamente com você. Fernando, eu quero te agradecer muito a tua vinda aqui na Cinti. Para mim foi super bacana trocar essa ideia, aprendi muito contigo. E, por favor, se despeça aí da nossa audiência. Eu que agradeço, muito obrigado. Para você que nos ouviu, obrigado pelo seu tempo, porque a gente vive a economia do marketing da atenção. Então, cada minuto que você está dedicando para a gente é uma doação da sua vida, da sua energia vital. E eu fico muito honrado por ter feito parte disso. Muito obrigado. Obrigado.